Bikers, sejam todos bem-vindos ao episódio número 19. Hoje nós vamos ter a presença aqui do Silvinho e do Alessandro. Já vamos conhecer esses dois aí, grandes ciclistas. Mas antes de nós começarmos, queria fazer aquele agradecimento já nosso, tradicional, aos nossos apoiadores, a Barisul Academia, o Restaurante Cachorrão e também a Equipe Center, Funilaria e Pintura Automotiva. Aguenta aí que o Bike TV já está começando. Alessandro e Silvinho. Silvio. Isso mesmo. Pô, se apresentem para nós aí, pessoal. Nós já estamos aqui numa prévia, né? E o negócio já está divertido, mas vamos tentar conhecer um pouquinho de vocês, que eu acho que não é todo mundo que conhece vocês ainda, né? Ah, sim. São muito populares. O pessoal me conhece como Ali, né? O pessoal que pedala com nós aí. Aham. E o Silvio é o Silvinho, o famoso Silvinho. Conhecido como Silvinho também, né? O pessoal comenta muito. Eu, por exemplo, comecei aqui em São Leopoldo na Galera do Pedal. Na Galera desde do Pedal. o início, dentro da Galera do Pedal. Lá com a Celeste. A primeira formação eu estava e continuo até hoje. E tu é daqui, Alessandro? Aqui da região? Eu sou nascido em Santa Catarina. Santa Catarina. Mas estou Já veio com o ciclismo no sangue, então? Sim. Já vim para cá adolescente e continuei, né? Lá eu corri com o Sesc, com o SESI, e daí eu vim para cá até os meus 20 e poucos eu pedalava. Depois parei, começo a trabalhar, começo a estudar, daí o compromisso pega. Exato, né? E tu, Silvinho? Eu sou o Silvinho, então. Eu sou aqui de São Leopoldo mesmo, então eu tenho 38 anos, né? Sou de São Leopoldo aqui, do Cristo Rei, então a vida toda em cima de bicicleta, né? Desde piá ali, meu irmão andava de bicicleta, trabalhava já na época com bicicleta, desde que eu era pequeno, então eu sempre tive esse gosto aí, né? Mas quando eu comecei na parte do ciclismo mesmo, de andar de bicicleta, foi lá por 2017. E também comecei com o pessoal da loja ali, a Celeste e o Hernando, né? Então comprei uma bicicleta ali. E eu aqui, tu não vai falar nada? Sim, claro, com certeza. Comecei com a Celeste e aí conheci o grupo, aí fui conhecendo as pessoas, né? O Alessandro, então todo o grupo da Galera do Pedal. Então, comprei uma bicicleta, me apaixonei pelo esporte mesmo ali, que eu já andava no dia a dia, mas não fazia essas loucuragens que a gente faz hoje aí, né, de 200, 300 quilômetros. Até mais, então, né? Com certeza, a gente já fez mais também. E aí já foi na evolução, vai trocando de bicicleta e aí estamos aí até hoje, né? Que legal. Linha, desde 2017, desde mais 2017, nessa parte mesmo de pedalando como ciclista, né? De bicicleta, com roupas, capacete, todos os EPIs corretos, né? E tu tinha algum interesse em algum outro esporte antes do ciclismo? Eu jogava futebol, andava de skate, entendeu? Então, eu sempre fui muito de ficar pela rua ali fazendo alguma coisa com o pessoal, né? Sim, então, sim. Essa aí foi minha vida lá no Cristo Rei, desde piá, sempre andando pela rua mesmo, né? Que legal. Curtindo a rua, né? E essa questão que o Silvinho levantou, que eu achei engraçado, a questão do capacete, da bicicleta evoluindo. No meu tempo, né, 30 anos atrás, o máximo que se tinha era bicicleta. E olha lá, e a bicicleta, quando tinha marcha, era muito boa, né? E quando tinha paralama, se tirava. Nossa, também. Meu Deus do céu. E outra coisa, a bike não tinha história. Shimano, essa marca tal, marca isso, né? Não, tem um câmbio. É isso que eu sei. Então, hoje, quando a gente começa na bike, até recomecei com a Galera do Pedal, compra uma bike básica, ela vai gastar R$2.000. Tu achou assim, pô, tô com uma bike top, vou arrasar nas trilhas, vou arrasar, ninguém me pega. Daí tu vai conhecendo a bike do pessoal, daí tu vê que a coisa é muito, muito diferente. É muito mais em cima. Mas eu nunca esqueço quando eu cheguei em casa com minha bicicleta, né? Isso em 2017. Isso em 2017. Comprei a bicicleta, passando pela loja ali, né? Daí eu disse, vou comprar uma bicicleta. Eu já tinha separado um dinheirinho na época. Quero gastar tanto. Entrei na loja conversando com o Hernando. Hernando, eu quero gastar tanto. Sei que essas bicicletas são caras, mas eu quero tanto. Daí tu pensa depois em trocar as peças. Eu disse, isso mesmo, eu quero ir evoluindo na bicicleta. Tudo errado. Tu vai gastar muito mais. Eu, não acredito. Aí ele foi explicando.
Beleza, saí com a bicicleta do dobro do valor que eu estava pensando, né? E aí cheguei em casa, no que eu tô entrando no meu apartamento, assim, um vizinho já pedalava. Aí ele comentou, bacana, vai começar a pedalar. Então deu, sim, faceiro ali. Tinha comprado roupa, capacete, tudo, né? Tinha gastado um monte pra mim na época, né? Dele, não, pra começar tá ótimo. Me acabou, assim. Todo faceiro. Não né? acredito. E o cara falou, pra começar tá muito bom. Tá muito bom. E aí depois tu vai vendo como vai ser. Deu, faceiro, né? Que entusiasmo. Acabou comigo ali. E aí depois realmente eu fui entender, né? Quando eu comecei a pedalar com o pessoal que já andava um pouco mais e tinha bicicletas melhores. Esse segmento esportivo, cara, ele avançou demais nos últimos anos, né? As últimas 2 décadas, vamos dizer assim, né? E a questão do peso também, as bikes hoje são extremamente leves, as carbono, uma tecnologia que não existia, né? Exato. E então, não era acessível. Não que hoje seja tão acessível assim, mas já tá um pouco melhor, Já tá um pouco melhor. Então, tu tem hoje uma bike de carbono, é um privilégio, né? A gente poder competir e realmente dá diferença. Sim. Né? Não é só a questão física. Claro, se tu não tiver um físico legal, tu não estiver preparado, não tem bike que te salve. Né? Pode ser elétrica, inclusive, que você. O pessoal tá conversando bastante disso, né? De bike assistida, né? Pode ser até com bike assistida. Tu não vai evoluir se tu não tiver bem fisicamente, se tu não treinar, se tu não correr. Não se puxar. Eu até estava vendo o episódio do Avancini, se não me engano, episódio 8 ou 9, e ele faz uma comparação da bike de carbono dele, que tem menos de 10, e uma bike de entrada da Caloi. Né? Fazendo propaganda aqui para Caloi, mas enfim. E já falamos de Specialized aqui, já falamos de Cannondale e tal, então da Caloi, né? E aí ele faz uma comparação, ele pega um percurso, faz com a de carbono e depois ele faz com a de alumínio, né? E ele fala justamente isso. Cara, a bike, ela faz diferença? Faz. Mas tu tem que estar no teu ponto máximo de condicionamento físico, senão não vai fazer diferença nenhuma. Né? Ou, claro, a bike mais pesada vai te retardar um pouquinho mais, mas enfim, né? O que ele está dizendo é o seguinte, prioridade mesmo é o condicionamento. E depois você vai para a bike, né? Para uma bike melhor, né? Mas, desculpa. Não, eu ia falar, tipo, a minha primeira bicicleta, sei lá, pesava uns 14 quilos e eu não tinha essa noção. E eu andava com o pessoal que andava de bike de carbono ali, andava junto, entendeu? Então, aí depois que realmente que a gente troca, é muita diferença. E para ver como o condicionamento é importante, né? A questão da idade na bike, ela não tem tanta importância, tu vai ver. Porque tem muita gurizada... A idade do piloto tem, né? Tem idade do piloto. Mas tem um detalhe, para cada segmento, por exemplo, para o Audax, por exemplo. O Audax é uma modalidade em que tu compete consigo mesmo, é questão de distância, de esforço, né, de resistência. Endurance puro. Exato. Então, a gente vê muito ciclista de 60 anos andando melhor que muito jovem de 20, 18. Então, por quê? Porque já tem uma longa data de pedal, né? Anos e anos pedalando, adquirindo resistência. Né? Então, a bike é importante, claro, né? Mas não é tudo. Não é tudo. Cara, eu queria retomar contigo a tua iniciação no ciclismo, porque tu disseste, eu andei pelo Senai, andei pelo SESI, né? Isso lá ainda em Santa Catarina. Isso, em Santa Catarina. Como é que tu entrou nesse negócio do ciclismo? A gente sabe que em Santa Catarina o ciclismo é bem forte, né? Mas como é que tu entra nisso aí? Escola e as atividades do próprio SESI, do SENAC, do Senai, essas instituições, né? Eles projetos atraem isso aí, né, para o jovem correr. Né, são muito ativos em relação ao esporte. Né? Isso é muito importante, né, porque é ali que começa tudo, quando você é jovem. Né, porque né, é muito fácil ficar em casa no videogame, fácil ficar em casa no celular hoje em dia, né, mas se atrair para um esporte é muito bom e faz muita diferença. E como é que tu entra nisso aí? Pelas atividades que os caras promocionavam na cidade. Exatamente. Sempre tinha algum evento. Vai ter uma corrida em tal lugar, né? O SESI está... os 3 melhores ganham medalhas, os 5 melhores ganham tal coisa, e assim por diante. Então, a gurizada das escolas começa a se inscrever, né? E vão participar. Cada um pegava na época a sua bicicletinha e vai. Que tinha. Tudo sem capacete, sem nada, sem luva, não sabia o que era isso, né? E vai. Era assim. E Alessandro, e como é que foi a questão dos teus pais em relação a isso?
Meus pais sempre gostaram, né? Apoio total. Apoio total. Eu sempre fui do esporte. Foi importante Sempre isso, né, cara? O sempre apoio do pai, da Eu mãe. fazia eu fui passando de esporte para esporte, né, na verdade. Então, o ciclismo foi eu fazia voo livre. Quando eu mudei aqui para o Rio Grande do Sul, eu fazia voo livre aqui no Ferbras, né? Fazia jiu-jitsu. Né? Então, a gente quem gosta de esporte não gosta só de uma coisa. Vai indo, né? Ó, o Silvinho, futebol, skate, bicicleta. Então é assim, né? O cara tá sempre no meio. Tu bota a criança, bota o adolescente no meio esportivo, ele não vai ficar só num segmento, ele vai começar, eu quero fazer tal coisa, pai, eu quero fazer isso. E é importante experimentar, claro, né? Às vezes esse cross, né, de atividades vai te dando também algumas habilidades que se tu não tivesse feito aquela modalidade não te daria para a modalidade atual. Exato. Né? Então, tem um desenvolvimento ali, né? E começa tudo ali, né? Na infância. Tu vai criando gosto pelo esporte. Sim. E daí, claro, no futuro tu não vai ter o da meia-idade doente, tu não vai ter a pessoa de 40 anos lá com problema de coração, né? Por quê? Porque já foi, desde criança, já praticava esporte, aí, mantendo aquela atividade. Sim. Isso é importante. Mas e aí tu pedalou lá em Santa Catarina até que idade? Mas até os 15, até vir para cá, é isso? Que eu entendi? Um pouco menos, acho que 14, 13 mais ou menos. Tá. Depois eu vim para cá e continuei em Sapiranga, porque eu morei em Sapiranga 10 anos, acho que em Sapiranga, depois que eu vim para São Leopoldo. Perfeito. Né? Depois que eu terminei minha faculdade, vim para São Leopoldo. E aí abandonou um pouco abandonei, desde os 20 e poucos, 25 a 24 eu parei. E aí volta com 40 começa a rodar de novo. 40, 41, eu retornei aqui na galera do pedal. Perfeito. Cara, e como é que vocês acabam... Porque a galera do pedal é um grupo grande, né? E tem vários dias que eles pedalam, né? Agora, até a gente estava conversando com a Celeste no outro dia ali, agora eu imagino que já esteja mais ativo o grupo, né? Mas tem muita gente participando, né? Como é que vocês dois acabam se encontrando aí? Vocês que a gente vai ver ao longo do nosso bate-papo aqui, que tem uma grande parceria, né? Nessas provas que a gente vai depois aqui conversar. Como é que vocês acabam se... É questão de afinidade, né? Afinidade. A gente vai pedalando com as pessoas e vai adquirindo afinidade. Eu vou com a cara do Silvinho, o outro lá não gosta. Tem, né? Um grande grupo sempre vai ter. Acontece. Né? Existe um grupo grande onde vai se formando subgrupos ali, né? Então eu, quando comecei ali na galera do pedal, eu ia nas quintas-feiras, né? Na verdade, me falaram assim, não vai na quinta. Isso já quando eu cheguei, a quinta-feira é o pior de todos aqui, né? E eu disse, me assustaram, né? Eu disse, bom, então tá, quinta-feira é o dia que eu não posso. Quinta-feira o Ali vai. Então, eles já começaram a me assustar. Quinta-feira aqui, né? Então começa na segunda, mais leve, assim vai aumentando até a quinta. E aí a sexta era o dia de folga do pessoal. Então sexta eles não pedalavam. Então eles me falaram, quinta-feira é o pior de todos, não pode ir, né? Daí eu disse, bom, vamos fazer um teste. Aí fui conhecendo, fui 1, 2 vezes em outros dias ali aleatórios. E aí eu falei, não, vou nessa quinta aí que eu quero ver, né? Então, como eu já andava, né? Vou na quinta. E aí eu vi, não é nenhum bicho de 7 cabeças, eu posso ir. E aí eu ia toda quinta, então. Aí comecei com o grupo, mas... que nem eu falei, na época eu também era muito contra esse negócio das roupas, né? Eu disse, eu não vou usar essas bermudinhas aí, essas coisas, sabe? Como a gente muda, né, cara? Entendeu? Impressionante. E aí comecei com o pessoal, e aí... Quinta-feira, que então é o forte, e aí a gente foi se encontrando, né? Foi conhecendo as pessoas, né? Porque como na quinta ele era mais forte, né? Ele era um grupo menor, um grupo mais reduzido, né? Mais selecionado ali. Mais ponta de pirâmide. Isso aí tu vai tendo afinidade com aquelas pessoas ali. E aí onde a gente se conheceu e fomos. A questão até de hoje afinidade, estamos aí, né? A questão da afinidade também eu quero dizer que é o seguinte também. Tem uma questão também do ciclista pedalar parecido contigo. Sim. Não é às vezes que eu digo assim, afinidade. Tem uma afinidade de condicionamento. Exatamente, condicionamento. E aí aproxima e acaba trocando ideia. Porque tu tá num nível de pedal, tu pedala de uma maneira. Tu não vai querer pedalar com uma pessoa que pedala muito diferente de ti, entendeu? Porque aquilo acaba te prejudicando também. A não ser, claro, que seja um passeio, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente, antigamente, agora não tanto, mas no começo a gente tinha dividido os pedais, e segunda-feira vai ser o pedal iniciante. Então a gente sabia, segunda iniciante a gente vai para ajudar a levar os iniciantes, mostrar as rotas. Isso é o começo. Mesmo, incentivar, né? exatamente. Então, segunda-feira incentivar o pessoal que está começando. Isso é importante.
Então a gente chegou a ter, assim, olha, tinha às vezes umas segundas-feiras que tinha mais 50 ciclistas. Isso é um monte, né? Bastante. Nossa, é um monte para um grupo de iniciantes. Saindo do centro de São Leopoldo, aqui, imagina. 7 da noite. Na pandemia, a gente teve isso aí também, né, alguns momentos, porque a pandemia também trouxe muita gente, tirou a pessoa de dentro das academias, das casas, para o pedal. Então também foi um incentivo para buscar atividade ao ar livre. E o ciclismo estava liberado, então vamos tocar. Né? Perfeito. Cara, e vocês têm um histórico numa competição específica que se chama Audax. Né? Então, para quem está assistindo aqui, a gente tem uma série de medalhas né, dessa prova da Audax aqui que o Silvinho e o Alessandro conquistaram. Isso, né? E pelo que eu entendi, foi uma história que foi crescendo, né? E esse crescendo no volume, né? Na quilometragem que deveria se fazer para conquistar cada uma dessas medalhas. Conta para nós o que é o Audax, para a gente, até para nossa audiência aí, de repente não sabe o que é Audax, o que é o Audax? O Audax ele é uma modalidade ciclística, ele tem mais de 100 anos, se iniciou na Europa, né, através de um clube francês. Né? O que é o Audax? O Audax seria não é uma competição, é uma atividade ciclística onde cada um vai superar a si mesmo. Né? Então é um ciclismo de longa distância. Né? Tu tem um determinado tempo, digamos lá, tu tem 20 horas para completar 200 quilômetros, tu tem 40 horas para completar 600 quilômetros. Então cada ciclista, ele não está competindo contra o outro, está pedalando com o outro. É diferente de outras modalidades. A meta é chegar na linha final. O objetivo é concluir. Exatamente. Aquele trajeto ali, não tem primeiro, segundo lugar. Não. O objetivo é esse. Então, o grande ganho disso aí é realmente tu se vencer, se vencer. Conseguir fazer uma grande distância, que é algo bem difícil. Né? E a Audax se popularizou aqui no Brasil, sim, né? Sim. Tem prova em todos os estados? Assim? Todos os estados. Todos os estados têm. Todos os estados. Estão ativos ainda. E são clubes de ciclismo, né, que são formados. Por exemplo, tem um em Bagé, tem um aqui em Esteio. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul deve ter uns 4 ou 5, né? Clubes de ciclismo voltados só para o Audax. Acho que não é tanto, acho que é uns 3 apenas. E as atividades são nos estados. Então, por exemplo, o que a gente normalmente participou mais foi o Les Gaúchos Randonnée, né? Esse, a gente teve uma prova que ia até Santa Catarina e voltava, né? Foi até ali saindo da onde? Praia Grande. Saindo de Gravataí, né? Mas a gente, claro, a gente fez, acho que foram 400 quilômetros, né? Já fizemos o de 200, já fizemos o de 400 e fizemos o de 600 também, né? E uma detalhe, a gente fez o de 200 duas vezes. Duas vezes. O de 200 é a menor. É a menor. É a menor. A menor versão do Audax. Então, tu tens que concluir um ciclo, né, dentro do ano ali, né? Fechar todo o ciclo para receber a certificação lá, então, né? Para esclarecer, o ciclo são provas de 200, 400, 600... Não, é 200, 300, 400 e 600. E 600. São 4 provas com perfis de distância diferentes. Dentro de um ano. Dentro de um ano. Aí você completando essas 4 provas, você ganha uma certificação de Super Randonnée. O que é? O Super Randonnée é o ciclista que acumulou essas 4 atividades em um ano. Cumpriu com estrelinhas. Exato. E daí tu está habilitado a participar do Super Randonnée em Paris, que daí é uma atividade de 1.200 quilômetros lá em Paris. Pô, legal, hein? Já foram? Estão pensando em ir? Não, a gente não foi ainda, faltou patrocínio. Faltou patrocínio. Mas estamos aí, né? Vamos fazer nosso pé de meia. Fazer um jabá. Quem quiser ajudar, aí a gente está aí. 1.200. Mas na época que a gente concluiu aqui, então, esse circuito, né? A gente queria fazer o de 1.000. Esse foi que ano que vocês completaram? 2019. 2019, antes da pandemia. Isso aí. Então a gente iria fazer o de 1.000 e aí foi quando deu a pandemia. Deu a pandemia. Aí nós paramos, tudo, né, parou e aí tudo. hoje ficou um teria ano, que treinar um pouquinho mais, né, pra fazer o de 1.000. Porque não é fácil. Não é fácil. Agora, esse de 200 para vocês, imagino que não era algo muito difícil, né? Ou já foi assim, já foi meio casca grossa? Depende.
Depende, né? Depende também do circuito, né? A gente fez, eu lembro que a gente fez um de 200, a gente já começou na chuva. Esse foi terrível. Entendeu? Então tem isso aí. Cara, também. isso eu queria perguntar bem pra vocês. complicado. Pois é, antes da gente chegar na dureza de cada uma dessas aí, como é que é a logística de vocês para isso? Porque, cara, 200 km numa bike, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, um fez de speed já, o outro fez de mountain bike e tal, um Nutella, outro raiz, uma história assim, né? É isso mesmo. Mas como é que é a logística para isso, cara? Vocês têm uma equipe de suporte? Não. O Audax no peito, na raça, na vontade? O Audax funciona assim, tu não pode ter esse suporte mecânico de nenhuma forma. Não pode ter um carro te assistindo, é o ciclista por si mesmo. Então, se tu precisar trocar um pneu, é tu que tem que trocar. Tu que tem que ter o material. Tu tem que ser autossuficiente, totalmente autossuficiente, né, Silvinho? Então, a gente começa, só tem a bike, um coletezinho amarelinho, e os nossos lanchinhos ali dentro da bike. O que eles oferecem, então, nos Audax? Eles têm as paradas, onde a gente tem que carimbar o nosso... ponto de apoio. Exato, tem um ponto de apoio onde a gente tem que dar um carimbo, onde a gente passou. Para mostrar que você passou por aquele ponto. Exatamente. Completou tantos quilômetros. Ali, daí eles dão água, dão algum lanche se precisar. Então é isso. É isso que tu tem. É o máximo que eles oferecem. Banheiro. Isso aí. Que é num posto de gasilina, algum lugar assim que eles param, né? Um ponto estratégico. Então, e o resto é tudo com a gente. Exatamente. Tu tem que aprender a ser autossuficiente. Importante, eu acho, não sei se vocês me corrigem se eu estiver errado. Vai fazer a prova em estradas e o trânsito tá rodando. Sim, ninguém fecha Normal. para ninguém. Não, tudo normal. Freeway 101. Nós subimos aqui até São Francisco de Paula, não tem um acostamento, sabe, né? São Francisco de Paula. Sim. Não tem um acostamento e subiu lá, o quê? Umas 80, 100 pessoas, 100 ciclistas. Subiram sem acostamento até lá, fazendo... Então, nesse caso, importantíssimo a sinalização nas bikes, né? Para chamar a atenção do motorista, porque é um dia normal, né? O que a gente usa? O colete? O colete que é obrigatório. Então, o colete a gente tem que utilizar, né? Farol, é um reflexivo, né? Isso sim, é obrigatório. Agora, o resto ali, tu tem que manter em dia a tua bicicleta, né? Furou um pneu, vamos lá. Tipo, como a gente andava em grupo, né? A gente sempre parava junto, né? E tu lembra de Santa Catarina, que a gente fez? Saímos de Florianópolis? Floripa, saímos de Florianópolis. Saímos de Floripa de noite? Foi de noite ou de madrugada? Não me lembro agora. Eu acho que foi de madrugada, né? Foi de madrugada. E a gente passa aquele morro dos cavalos, acho que é. Morro dos cavalos. Tem os índios ali, sabe? Sim. E ali é terrível, extremamente perigoso. Ali foi o único ponto que a gente teve um carro atrás tentando segurar um pouquinho o trânsito, assim. Sinalizar. Do lado direito. Exato. Porque ali é terra de ninguém, extremamente perigoso. É acidente toda hora. Então ali foi o único momento que eu me lembro, assim, de todos os Audax que a gente fez, e foram vários, né? Onde a gente teve um carro de apoio da própria organizador, do clube organizador de Floripa, foi o Audax Floripa. Né? E fora isso, acabou. Daí desceu, passou o músico cavalo, acabou. Te vira... Cara, e como é que é a preparação de vocês para uma prova dessas? Vocês, provavelmente no início do ano, vocês já sabem as datas, né, das provas, quando elas vão ocorrer. Como é que vocês vão trabalhando isso aí? Tem alguém que planilha algum treino para vocês, para que vocês possam chegar lá na ponta dos cascos? Ou... Conta seguinte, como é que é raiz. É raiz mesmo. É raiz. É aventura. Época ali, que era lá em 2019, 2018, que a gente estava andando bastante mesmo. Era no dia a dia, né? Então a gente andava ali, se reunia com o pessoal de noite ali durante a semana, ia treinando, chega num sábado, hoje vamos fazer uns 100 quilômetros aqui, vamos lá. E assim a gente não tinha planilha, não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada, isso aí mesmo. Cara, e sim uma academia, né? Fazia um funcional, alguma coisa, um reforço, né? Sim. Mas nessa linha mesmo, sabe? Porque fazer 600 quilômetros, ou pode ser... 600 é o psicológico. O problema é depois. Cabeça, total. Total. 600 daria quanto? Mais ou menos umas 30 horas? Mais ou menos. Tu tem 40 horas para terminar. 40 horas. 40 horas para terminar. Tem 40 horas para terminar. Mais que um dia e meio. E um detalhe, nós sempre fizemos, todos os nossos Audax, nós fizemos muito bem. Eu não sei como, mas nós fazíamos média de 25 km por hora. Todos, seja de 200 ou 600, se tu olhar lá no Strava, tá lá, 25 km por hora. Incrível. Parecia que a gente cronometrava. No grande grupo, o grande grupo favorece um pouco isso, né?
Porque Sim, você tem um cara que puxa, vai cortando o ar na frente, e aí vamos chupar roda aí, Tem. né? Sim. Quem é esse cara aí, Alessandro? Peraí, Por favor. Chegamos no ponto, no auge Quem é do esse bate-papo. cara aí? Peraí. Alguns vamos ser... Não, o legal desses Audax era a preparação, eram as combinações. Vamos andar junto, né? Então, vamos lá, vamos fazendo... Não, a gente fazia, a roda revisava. fala, né? Vamos revezar. O Silvinho, como era normalmente o mais forte, às vezes ele ficava mais tempo na frente, mas a gente sempre revisava. A gente reveza. E O Silvinho fazia uns 80 e tu os fazia outros uns 20. 10 era dividido. cada um fazia os 20. Tava mais novinho do grupo. Era bem isso, né? Cara, alguma história que vem assim na cabeça de vocês em relação a uma das provas aí? O de Floripa e aquele da chuva de 200, né? Meu Deus. Não, esse de Floripa, eu lembro até hoje que quando a gente viu uma placa que faltava 120 quilômetros. Nós olhamos assim, nossa, só 120, que barbada. Só que o seguinte, o 120 é subindo para Floripa, voltando. Meu Deus do céu. Cara, não termina nunca, não termina né, nunca, cara? cara. Não, aquele lá tá bem, não lembra? Quem é que puxou aquele lá? Quem? Fala. Agora vamos dizer que foi o Alessandro, então. Pois não, é, a gente reveza, tu assim, tocou num ponto aí que é a questão cabeça, né? Nossa. Cara, É o como é que se principal. administra isso? É o como é principal. que... Eu usava Chegou uma a bater o estratégia. desespero em vocês, em algum de vocês, em algum momento? Desespero Não, não, descansava. Já vi gente dormir em cima da bicicleta e cair, entendeu? Desmaiar. Mas nós nunca aconteceu isso. Nós nunca aconteceu. O que aconteceu uma vez foi no de 200, na chuva. Lembra que eu caí? Que eu bati na traseira do Baldoni. Na chuva de pneu slick, né? De speed. E a gente começou nesse Audax debaixo de chuva e terminou debaixo de chuva. Foi punk o negócio. E, inclusive, aquele dia, lembra que a gente estava muito frio. E com a chuva, eu tenho um probleminha com frio, com chuva, e não é que me atacou os pulmões, eu não estava conseguindo respirar. Não consegui respirar. Saímos lá onde que é? Santo Antônio da Patrulha. Quando chegamos ali, então, estava voltando de Riozinho, eles começaram a ir um pouquinho mais na frente, porque eu já estava sentindo respiração. Fui obrigado a parar numa casa e pedir jornal para forrar minha camisa. Para assim, esquentar um pouco. Exato, porque estava tudo molhado. Fui obrigado a botar por baixo, sim. Começou a entrar numa hipotermia. Não. Daí botei aquele jornal todo, melhorou, me enxuguei, ficou bom e fui embora, né? Sim. E daí aquele dia mesmo a gente estava andando um atrás do outro, né, em fila indiana. E não sei o que o Baldoni foi obrigado a frear, e eu não estava muito atento, bati um pneu na outra, e deu uma caidinha assim, nada demais, levantamos tudo, olhamos a bike, o principal é olhar a bike, né? Sim. Depois o cara olha se tá bem. Depois tu vai olhar o colega, primeiro a minha bike. Primeiro a bike. A bike tá tudo bem, levantamos e fomos embora, né? Deu 200 e poucos km, né? De baixo chuva. Meu Deus. Subimos a Borussia de baixo chuva. Tem que ter cabeça, né, pra aguentar, né, cara? É cabeça. Cabeça. Eu usava uma estratégia. O próximo ponto de apoio, 100 km. Então eu vou calcular que a 100 km eu tenho que andar. Falta quanto? Falta 80, 70. E assim a gente ia. Porque se tu pensar assim, falta 500, falta 400. É pesado, cara. Nossa senhora. Cara, e tem treino pra isso? Não tem treino, né? Tem que aumentar o volume na semana de treinos, mas também não dá pra fadigar, né? Não dá pra fazer uma prova dessa toda semana, né? Não, o que a gente procurava fazer é fazer 100 km, 100 e poucos km. E é isso. Daí na semana da prova... Entendeu? Não pedalava, né? Semana da prova a gente... Sim, cuidava bastante ali, né? Sim, pra dar uma descansada, pra não chegar fadigado lá. Isso mesmo. Uhum. Mas tem vários, né? Depois, lembra lá em Floripa também, os carros loucos? Nossa, os loucos assim de madrugada. Nós lá no Estreito. Os carros... E passou um carro por nós pela Alésia, né? Alésia? Numa subida, lembra? Acho que era uma caminhonete, assim, na contramão, assim, voando. Você chegou a tirar as 4 rodas do chão. Nossa. O pessoal saindo de festa, entendeu? Então bem complicado. Esse horário é complicado, né? Cara? E daí, durante a madrugada, lembra que nós chegamos na ciclovia? O que aconteceu na ciclovia? Lá de Floripa. Tinha um carro um taxista na ciclovia, cara. Taxista vindo na contramão em cima da ciclovia. Cara, é complicado isso aí no Brasil, né, cara? Eu me lembro que eu pedalava muito ali na RS, não sei se vocês ainda continuam pedalando por ali, mas eu me lembro do domingo, cara, que eu saí pra pedalar, tinha que fazer, sei lá, uns 100, 150 quilômetros, e eu entrei ali na Charlau, fui seguindo e tal, ali o asfalto já não é muito bom, né? Ali tu já tem que dar uma desviada no monte de buraco, de speed ainda, não era de mountain bike.
E eu me lembro que veio um motoqueiro na contramão e logo adiante um cachorro passou atravessou na frente da bike, né? Eu disse, não, ali eu não pedalo mais, né? Eu acabei... Sim. Eu já ia tipo 8 horas, porque o cara já tinha saído do motel, né? O cara já tinha feito a festa, tinha que fazer, eu imaginava que o cara já estava em casa, né? Para não pegar o bêbado, né? Exatamente. Porque quem pedala de manhã cedo tem esse risco. Né? E é exatamente por isso que a gente parou um pouco de andar de speed, né? Passamos por tudo isso, passamos por muito mais coisa, muito mais perigo, porque o perigo do Audax não é a bicicleta, não é a buraqueira, não é o ambiente, os carros, essas pessoas, né? É um problema. Sim, mais uma vez, né? Não para o trânsito. Não para. Então tem aquele que passa pertinho, ele já tira um fininho de propósito, entendeu? Tem o caminhoneiro. E tem casos, isso, né? Pois a gente estava um dia pedalando ali indo em direção a Portão, e daqui a pouco voou um limão nas costas de uma colega nossa. Jogaram de propósito, sabe? De propósito para a pessoa cair. Infelizmente, o que falta para nós aqui no Brasil é uma noção de viver em sociedade. Né? A gente parece que cada um, não digo, existe uma minoria, espero, né, que acha que é cada um por si. Que a gente não é uma selva, né? A gente precisa aprender a viver em sociedade. Né? E esse é o problema eu acho que esse é o problema maior do brasileiro. Né? Não saber viver em sociedade. Que eu acho que também tem muito aquela coisa assim, eu penso uma coisa, tu pensa outra, então tu é meu inimigo, exato. Ou tu é um cara que, né, tu tá errado. É que tem aquela quer dizer, né, cara? Tá de bike, eu não tenho direito de estar na estrada porque eu tô de bike, eu tenho que estar num carro, né? Esse é o pensamento do brasileiro, né? Eu não posso estar nem no acostamento, né? E por outro lado também tem, né, Alessandro? Muito cara de bike que acha que tá de carro. Sim, sim. Fazendo coisas aí no trânsito claro, também. Claro. Sempre lembrando, né? O ciclista é o elo mais fraco dessa corrente. Educação, né? Então, tem vale parte dele pros dois lados. Dois lados, exatamente. Cara, e como é que vocês equilibram hoje? Não sei, são casados, têm filhos? Como é que é a função de vocês aí? Talvez seja diferente a vida de vocês. O Silvio é um pouco mais complicado, para mim já é tranquilo que eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho 2 meninas, então, né? Então eu tenho uma filha de 9 anos de um outro relacionamento, né? Então, e aí tenho uma de 2 anos com a minha atual. Então agora é mais complicado. Então, consigo andar hoje uma vez por semana ali durante a semana e no final de semana. Como eu tenho guarda compartilhada da minha outra filha, né? É um final de semana sim e um não. Eu fico com ela. Então, o final de semana que eu estou com ela, eu não pedalo. No outro final de semana, eu consigo ir no sábado pela manhã, entendeu? Então, final de semana eu estou sempre assim. Um eu consigo, o São outro momentos, não. né, Silvio? Tem que dar uma segurada em um lado, depois tu acelera ele de novo. Isso aí. Que é, por exemplo, lá em 2019, eu andava 1.000 km por mês, por exemplo. Tranquilo. Então, saía mais cedo do trabalho ali, né? Saía 2h30, por exemplo, chegar em casa, vou fazer 100 km. Alessandro, o que tá fazendo? Nada. Vamos pedalar? Vamos. Vamos até Porto Alegre, voltava e fizemos muitas vezes isso aí, né? Muito. Vamos aqui sair, dar uma voltinha, então hoje tá mais complicado, né? Mas continua pedalando, né? A gente não para, né? Que negócio, não perdeu o parceiro totalmente, então? Não, de vez em quando eu vejo ele, uma vez por... por trimestre? A gente anda de moto também, a gente vai de moto, né? Então tem isso aí também, né? Legal. Naquela época a gente pedalava tranquilo, 1.000 km por mês, né? Então, às vezes, muitas vezes... Né? Tinha mais quilometragem da bike do que do carro na moto. Sim, com certeza. Muito mais. E daí isso que dá resistência para fazer todas essas loucuras que a gente já fez, né? E o Audax é só uma, né? A gente fez coisas tão complicadas como... daquele pedal com o Estevão? Sim, foram 200 e poucos km. 200 e poucos km, Barra do Ouro. Barra do Ouro. Aí, vocês falaram aqui que é um lugar bem legal, né? Mountain bike. Todo mundo de mountain bike. Todo mundo de mountain bike. Chegamos no carro, né? Quando se encontrando assim, e a gente olhou pro nosso colega lá, sem nada, né? Uma garrafinha de água. E nós, sem dormir. Dieta cetogênica. Sim, sem nada, né? E daí ele, não, mas é só 90 km. Não, 90 é de carro. Ele, não, como assim? Ele 90 km é de carro, depois 90. Ele achou que os 90 era pra chegar daqui de Leopoldo até lá, né? Não ia sair o pedal. Ele pensou que era o pedal. O pedal era 90, era 200 e poucos quilômetros. Meu, que sofrimento. A gente chegou na praia. Tu lembra que praia, cara? Eu acho que era lá em Xangri-Lá. Xangri-Lá. Meu, ele revirava os olhos assim, esse cara vai morrer, a gente não sabia o que fazer. Quando a gente encontrou um restaurante, faz uma laminuta porque ele tá passando mal, assim. O cara tava muito mal. E ali a gente, então... Primeiro a gente se preocupou com ele, né? Come aí, se alimenta. Descansamos.
E aí depois a gente voltou. Isso também é um estresse que acontece nessas grandes voltas, vamos dizer assim, esses grandes circuitos, né? Esses grandes tiros aí. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que a diferença de idade do grupo olha... É bem heterogêneo. Um tem 19, outro tem 30, outro tem 50, entendeu? Assim vai. Então, na época, o Estevão acho que tinha uns 17. Né? Novinho. Passou mal. Não sei se tinha 17. Mas depois ele se recuperou, né? Tanto que a gente teve que rebocar o Rodrigo, por exemplo. Rodrigo. A freeway inteira, eu e ele me ajudou ali a Vamos empurrar. denunciar as pessoas, depois vão reclamar da gente. Né? Ô, Rodrigo, nada de ver, tu tá pedalando super bem, continua assim. Não, mas aí ele ajudou, então ele se recuperou. Mas acontece isso, né? Acontece as pessoas passarem mal ali ou não estarem bem preparadas, né? Que foi o que aconteceu com ele, né? Mas depois a gente dá risada, né? Mas na hora o negócio é sério. Não, é sério porque daqui a pouco tem que parar, tem que esperar, tem que pedir ajuda, né? Não, o problema maior, eu acho que foi o sono também. Ele tava virando a noite, né? Tudo errado. Tudo errado. Mas conseguimos, não sei como. E pra tu ver, né? A gente pedala, pelo menos eu com o Silvinho, nunca tivemos um acidente grave. O que acontece? Às vezes dá uma caidinha, cai em algum lugar, mas cai e levanta, né? E vai embora. Mas a gente já fez cada coisa. Lembra aquela vez que a gente foi pra festa do Chopp? Em Dois Irmãos? Sim. Esse aí. E foram pra tomar chopp? E foram pra tomar chopp. E aí, cara, que dureza. E pra voltar. Barbaridade. E não tinha nem farol, nem estaleira. As pessoas não acreditavam. Vocês são de onde? De São Leopoldo. Mas vocês vão voltar pedalando? Nós, sim. Sério, pega aqui, toma chopp. Tá, mas faz um U aqui, faz um L aqui. Faz um 4. Já teve isso também. Nós voltamos pela BR ali, né? Cara, mas essa parceria de vocês por incrível que pareça, eu acho que foi o dia que a gente fez mais rápido Dois Irmãos São Leopoldo. Cheio de energia. Cheio de energia. Cara, e como é que vocês estão vendo a participação das mulheres aí? Vocês que estão no grupo lá da galera do pedal, também tem as participações aí em várias provas. Como é que tá? Vocês estão enxergando uma evolução no número, tudo, né? no perfil, na performance? Os homens estão perdendo. Claro que sim. Hoje tu fala assim, pedal que vai as mulheres. Não é parâmetro, não né? Não é parâmetro. Não, pega a Adriana que estava aqui no último episódio. Pega a Celese, Adriana. Nossa, Celese. Várias, aquela que pedalou com nós, como é que é o nome delas? Pedalou com nós agora, a Duda. Isso. Fantástico, assim, e estão pedalando muito forte, muito forte. Estão batendo muito homem. Com certeza. Muito homem preparado. Hein? Isso aí nesse negócio de endurance, isso aí é bem frequente, né, cara? Então, elas estão com muita resistência, hein? Muita vontade de encarar, né? E é bom isso, é ótimo. Né? A gente não tem... quanto mais... Isso tanto melhor. Nesse pedal urbano, Alessandro, como também nas provas... Sim. Mountain bike, a Celeste foi uma que concluiu todos os pedais com nós. Imagina, provavelmente ela é a única super randonnée da região toda aqui, não só em São Leopoldo. A Celeste desculpa a palavra, né, mas a mulher é uma super, né? Como é que é? Superwoman. Superwoman. Maravilha. Mulher Maravilha. Porque é incrível, né? Fazendo os audax, tu olhava, tava ela puxando o pelotão lá. Pois é. E a gente combinava, não, vamos cuidar, né? Vamos puxar pra não se cansar. E ela dizia assim, Celeste é bucha, né? Celeste é bucha. Ela dizia assim, vamos devagarinho, né? Vamos ficar todo mundo junto. E a gente, claro, vamos ficar todo mundo junto. Quando vê, ela já tá lá... Vai embora. Vai embora. Mas agora, isso também tem, né, Alessandro? A gente, assim, essa questão de, eu digo, tu tem momentos dentro de uma prova longa dessas aí, tu tem momentos em que tu tá te sentindo muito bem, e aí tem que aproveitar aquele momento pra pedalar, né, meu? Porque tem momentos que a coisa vai pegar, né? Aí realmente a energia baixa e não rende nada. Nas nossas provas, sempre que a gente pedalou, a gente começou junto e terminou junto. Independente de estar bem... um tá mais forte que o outro, podia ter chegado bem antes. Sempre combinamos e sempre a gente chegou junto. Sempre na parceria. Isso aí. Nós tínhamos um só do nosso grupo aí, né? De vez em quando disparava. E aí nós éramos nós 4, e ficavam os 3 lá. Daí daqui a pouco, nosso amigo tá esperando lá. Ou furou um pneu, alguma coisa tinha acontecido com ele. Senão não tinha parado. Mas aí quando tava
né, próximo do final mesmo, esperava. A gente sempre esperava. Mas a gente sempre fazia chegava junto na parceria. Chegava os mesmo. 4 Legal. juntos lá, Os 4 aí juntos. tirava as fotos lá, todo mundo junto, abraçado, Tem que registrar. Não, sim, tem que sim, registrar. com certeza. e ganhava as medalhas todos os 4 juntos, e era isso. Né? Isso Cara, e um tema que tá sendo mais recorrente aqui no podcast é a questão da bike assistida. Que vocês já tiveram alguma experiência com esse tipo de bike? Esse tipo de bike tá entrando em provas do Audax, por exemplo? Estão permitindo ou não tem? Não. O Dax seria mais da Speed mesmo. né? Ele Então, não pode ter nenhuma ajuda mecânica, então... Não pode ter um doping mecânico. Não. Então a bike elétrica assistida não participa, né? Do Audax, não. Ela pode participar de provas específicas para ela, mas não do Audax, né? Eu avalio mais para um futuro. Tipo, hoje não vejo necessidade, mas não descarto, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, daqui a pouco, num futuro bem distante, assim, dá para se pensar, né? Mas hoje eu não... Já dei uma voltinha e outra ali, sabe? Já conheço, assim. Não tenho muita propriedade, claro, né? Só dei uma volta, assim. Mas então eu penso muito no futuro, né? Sim. Mas já nós temos um amigo aí que já teve, né? E tem experiências já, né? De bike elétrica. Quando acaba a bateria, como é que funciona? Quantos quilômetros tem que empurrar? Aquilo, 30 quilos, 25 quilos, isso mesmo. Então, eu temos aqui na mesa. Eu comprei uma bike assistida um pouco antes da pandemia. Uma bike que era com pneu aqueles bem grosso para andar na areia. Sandbike. É uma coisa para andar na areia. E trouxe para cá, eu usei na praia também e trouxe para cá. Mas daí eu tive uma péssima experiência. Agora vai ter que contar, né, Sandro? Vai ter eu acho que as baterias elas não estão tão evoluídas, né? Elas não aguentam o nosso tipo de pedal, que é um pedal longo, né? Então, tipo, pedal de mais de 70 km é muito difícil uma bike aguentar, com essas bikes elétricas aí. Porque tem que ter um backup, né? Os nossos pedais são de muita altimetria, então gasta muita energia. Altimetria. Então, eu tive várias vezes eu fiquei sem bateria. E daí tu carregar uma bike de 40 quilos sem bateria no morro é de matar. Aí volta, né? Melhor pegar a gravidade para ajudar, né? Daí eu tava fazendo, em vez de pedalar, eu tava fazendo musculação. Mas eu comprei assim mais para brincar, assim, né? Então eu fui em alguns pedais com a galera, inclusive, né? Nos que era de brincadeira. E daí tive alguns momentos que fiquei sem bateria, então daí quer saber, não vou ficar... Quando a coisa melhorar... Acho que agora algumas bikes já estão melhores, né? Estão mais evoluídas. Mas eu vejo isso aí mais como um meio de transporte. Eu acho que para meio de transporte mesmo, eu acho que é muito bom a bicicleta. Pode ser um futuro, né? Pode ser, por exemplo, pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas com mais idade. Para meio de transporte é excelente. Uma cidade como a nossa, por exemplo, é excelente, claro. O trânsito é um pouco complicado, né, mas é um belo meio de transporte. Mas também com o desenvolvimento das ciclovias, né, isso vai começando a se desenvolver esse mercado, né? Sim, com certeza. A gente já tem visto muito, né? Lá em Santa Catarina tá cheio de bike assistida. Eu já vi muitas lá na Guarda Embaú, né? O pessoal com aquelas bikes assistidas da Specialized, né? Caríssima. Vale mais que uma moto, né? E para aquele cara que está querendo entrar nesse mercado aí, querendo entrar no ciclismo, quais são as dicas que vocês dariam para quem está vindo aí? Uma eu já sei, né, Silvinho? Nunca chega pro cara que comprou o negócio e diz para ele que tá bom para começar, assim, né? Com o material que ele comprou, isso né? Aí. Não, desestimular. Mas começa com uma bike de entrada, né, que é o que a gente fala, e aí vê se realmente gosta, né? Porque tem pessoas que às vezes não gostei, não é meu esporte aqui. Então, se realmente gostar, aí vai a fundo, né? E aí vai evoluindo. Então, eu acho que nessa linha. Começa numa bicicleta de entrada, vê se gosta do esporte e aí segue. E aí começa, encontra grupos, né? Vai tendo afinidade com parcerias também ali, entendeu? E aí começa. O grupo é fundamental para quem está começando. Tu vai pegando dicas com as pessoas de como pedalar, como trocar marcha. Vai fazendo amizades. Vai fazendo amizades. Uma parceria para pedalar é muito bom, né? Com o grupo é pedalar de um jeito, sozinho é outra coisa. Dependendo muito, o cara não tem estímulo mais para pedalar. Porque o pedal é um esporte individual, mas sozinho é solitário demais. Solitário né, demais. Eu faço bastante pedal sozinho, entendeu? Para treino, né? Isso aí. Então, eu não me importo. Eu baixo a cabeça ali
Faço 1, 2 horas. Que a bike também te dá essa possibilidade, né? Não precisa ter um aí. grupo, né? Para fazer a Mas tua é aquele atividade. negócio, Mas agora é vamos diferente, andar é com o teu grupo. treino. Isso aí. Uhum. Vamos andar com o pessoal, não, daí tu já não é o mesmo ritmo, né? Sim. É diferente, entendeu? Certo, certo. E outra coisa, uma dica, o ciclista sempre mente. Não tem subida. Tem subida, Não, vai ter subida. Eu não minto, eu nunca menti pro pessoal, né? Sempre disse, ó, 600 metros de geometria é 600. Não, tô brincando, mas Até a gente estava sempre nessa conversando daí. aqui antes de começar, né? O Fernando até bacana. pautou para nós aqui vocês eram os caras que incentivavam as pessoas, né? A fazer o pedal, ou se vocês espantavam as pessoas, né? É. Então, ó, fica uma dica, né? Não, mas essa isso que o mesmo. Silvinho falou aqui de seguir simplesmente é verdade, viu? A gente... É verdade. É É verdade. pior que Nunca é pescador. fácil, pior que nunca é pescador. fácil, pior que pescador. É, porque tu não quer desestimular ninguém, né? Então, tu vai dizer que vai ter mais 300 lombas? Tu não vai dizer, né? Vai dizer, não, é logo ali. Próximo, né? Outra coisa, pessoal. Pedal de segunda para iniciante, 30 km. Isso não é para iniciante, entendeu? De 30. Então tem que ir devagarinho, vai pegando gosto mesmo. Porque se tu pegar alguém que nunca subiu numa bicicleta 30 e quilômetros colocar daqui a fazer Porto 30 Alegre. km, é bastante. É bastante. A pessoa pode largar a bicicleta e nunca mais subir. entendeu? Não, 30 quilômetros não. Sim, no máximo... para essa cuidar. pessoa vai ser uma experiência Isso aí. muito forte. Muito. né? Não, no É, máximo ter vai no ser shopping de Novo frustrante. Hamburgo ali, Uhum. não tendo altimetria, né? Porque a altimetria é que manda, entendeu? Se tu Isso. tem muita subida, tu pode fazer 10 km e tu tá morto. Exato. né? É. Então, Tinha uma inclinação muito forte. Exato, Sim. muito forte, daí tu cansa rápido. Né? E quem não está acostumado, não tá acostumado, a perna começa a dar cãibra e daí morreu. Então, uma coisa, até outro dia, eu estava lembrando isso aí do ciclista, que a gente acha, esse ciclista aí não vai dar certo. E daí tu se engana. Né? Teve muito caso de o cara ir com nós, assim, o parceiro ir com nós, e nós temos que empurrar ele. 2 meses depois, ele tá voando mais que tu. Teve Com muito certeza. caso. Sim. Teve muito A caso. mesma relação daquilo que a gente estava falando em relação às mulheres, né? É. A gente, daqui a pouco, a mulher é mais fraca, né? Cara, não tem nada Não tem disso. nada, Estão não pedalando tem de nada igual a para ver. igual aí na Não frente. Tem nada a Isso ver. aí. Né? As idades também, às vezes tu tira o cara mais velho para um Não. cara que não pedala nada e o cara Por puta, te dá exemplo, um... era os Audax que a gente pegava. Não, eu de tenho idade. 49. Eu tenho 49 anos. É. Silvinho aí, tá com quanto? 38. 38. É. E a gente pedala bem, né? Imagina tu vai fazer tudo isso aí que a gente fez. Sim, Né? Não é pouco, idade, cara. então. Dá pra ver que não é idade. sim. É treino. É É treino. treino e força de vontade. Isso mesmo. Né? É isso aí. Gente, e rotas e lugares legais que vocês recomendam para o tem muito pessoal? lugar Pra legal. nós? Muito lugar legal. Serra do Rio do Rastro, Serra Tranquilo. da Rocinha, Rocinha. Corvo Branco. Branco. A Serra da Rocinha, a descida é 14 km só de descida. É É. incrível. Né? Barra do Ouro. Claro que vai ter a subida depois, né? Tem que pensar nisso enquanto está descendo, né? Ah, Ah, mas é Nossa, legal. tem muitas rotas. Assim. Nossa, a Barra Barra do do Ouro é Ouro, fantástica. A gente Barra faz do todo ano Barra do Ouro. É. Aquela outra que a gente faz todo ano, Passo do S, Passo da Ilha, não pode perder. Quem onde tiver é que é chance de ir- essa? Onde é que é o Passo Passo da do Ilha S? é lá perto de Cambará do Cambará Sul, Divisa, né? né? Jaquirana e Cambará do Sul. Fica no meio de lá. Passo da Ilha Cambará é em cima, né? Serra. Uhum. Passo da Ilha é uma ilha que fica no meio do rio, uma ilhazinha. E daí ela é toda de pedra com água cristalina. E tu passa de carro, de bike, de moto por dentro da água. Água assim, Sim, rasa, não é nada rasinha. fundo. Então, se for olhar no YouTube, vocês podem procurar lá Passo do S, Passo da Ilha, vocês vão ver muita gente, muitos vídeos sobre isso, com um jipeiro, com o pessoal de moto, de bike. Inclusive, nossos vídeos estão lá no YouTube. A gente já faz todo ano aquilo lá. É fantástico no verão, né? Tem que ser no verão para poder tomar um banho, né? Cara, isso é uma coisa que eu não tinha pensado. Vocês têm essa união grande aí, tantos projetos em comum, né? Vocês estão registrando, documentando tudo isso? Tem um Instagram de vocês? Tem. Botar esse da material? galera, né? Ou, por enquanto, vocês não estão trabalhando Mas tão não- forte nesse sentido? E também não é o objetivo? Não é nada profissional. A gente tem um Facebook da galera, a gente tem um Instagram da galera, mas nada profissional. A gente... Nada individual. Não. É da galera. Da galera. Isso aí. E cada um bota lá a foto que quer, Isso, manda pro isso, pessoal. A isso. Celésia faz isso também, né? Eu faço também, coloco vídeos às vezes, boto fotos. Agora há pouco botei um banner do nosso último pedal, que é o pedal da Rocinha. Da Rocinha, e botei do Barra do Ouro. Barra do Ouro. Né?
Bonito. Fantástico. Barra do Ouro é de outro mundo, né? Nós tem uma descida no Barra do Ouro, tem 2 descidas fantásticas e 2 subidas também do inferno. É o céu e o inferno. É o céu e o inferno. A subida da Serra do Umbu é de matar. Então, tu tem que estar muito bem treinado. A gente foi agora, faz 2 semanas atrás, com os melhores, assim, bem condicionados, né? As pessoas bem condicionadas. E a gente sofreu. Sofremos. Vou usar o meu exemplo já. Pois é, o que aconteceu lá? Eu estava, acho que umas 3 semanas sem pedalar, e aí eu olhei e disse, 90 quilômetros, 2.000 de altimetria, tranquilo. Passei trabalho. Bons tempos aqui. E aí vem as mulheres. E aí então eu tava indo junto com as gurias ali, e eu falei, preciso parar para respirar, porque eu não tô legal, tô cansado aqui, pode ser que me dê uma câimbra. E as gurias, não, ok, tudo certo. Nós vamos ir. Seguiram, porque daí elas estavam no ritmo delas, né? Claro. Seguiram, parei, dei uma respirada, eu falei, preciso comer aqui, porque eu acho que eu vou quebrar, né? Eu já tinha sinalizado antes, pessoal, estou há 3 semanas sem pedalar, mas eu vou junto, pode ser que eu quebre, porque senão já tem a corneta depois, claro, né? Então já sinalizei. Faz parte, e né, realmente foi bem trabalhoso. Não, mas cada pedal é um pedal. Às vezes tu acha que tu tá bem e a coisa muda totalmente. Tem a coisa do dia também, né, cara? Por exemplo, teve Não dormiu tão bem, não comeu certo. Exato. E tem a questão psicológica também. Pra tu ver, um pedal de 600 km, na verdade, o final deu 619 km. Né? Os 19, assim. 19 foi de matar. Meu Deus do céu. Tá, tu faz... Tipo assim, todo mundo fez, né? Concluiu, tudo... Tá. Daí faltava só o de 200. Eu disse, olha pessoal, agora falta um de 200 pra gente completar. Né? Barbada! Sim, comparado com 600. 600, né? Já marcamos lá, tem o calendário do ano, né? Das provas do ano. Todo mundo se inscreveu lá, vamos fazer os de 200 pra gente ganhar a recomendação, a condecoração ali de Super Randonnée, né? E todo mundo, tranquilo, nem vou treinar. 200, né? Lá em Canela, saía de Canela e ia até Cambará do Sul, né? E voltava. 200 km. Cara, sofrido. Mais sofrido que o de 600. Eu morri. Na ida... Frio, altitude... Na ida, já para começar, já caiu minha corrente. Caiu, eu já vi esses 3 jaguares indo embora. Eu fiquei lá arrumando a corrente. Não, eu disse, vamos indo, que eu tô arrumando já rapidinho. Que nada, levei 15 minutos para arrumar lá. Eu tinha, sei lá, ficado no meio das rodas lá e arrumei e fui embora. Daí só peguei eles na volta, que daí eles estavam cansadinhos, né? O Silvio não, o Silvio estava na frente com um outro colega nosso. Um outro colega nosso. E os outros 3 lá já estavam mais cansados. Pessoal, quer saber? Eu vou acompanhar vocês, tá? Buscou os caras. Morto, né? Sim, já não queria buscar ponta de jeito nenhum. Não, tô bem aqui. E vamos embora. E concluímos. Mas olha, mais difícil que os 619. É um momento, né? Teve uns 200 que não foi sem fácil. dúvida. E assim, né? Pedal é uma incógnita. Quanto à rota também, o que eu diria também para que é legal, tem uma rota que a gente tem aqui na nossa região também, que é o das 10 trilhas. Fica para cá, para Ivoti, pega tudo aqui, Portão, Ivoti, São Sebastião do Caí e vai embora. Cara do céu, fizemos o Marquinhos, a Celeste, a primeira vez fomos nós 3 que fizemos esse pedal. Em um dia de verão de 100 graus. Cara do céu, não tinha água que não aguentasse mais, cara. E daí no fim era ali eu já estava voltando, estava quase em Estância ali. E o Marquinhos quebrou. Quebrou ele e a bike. Quebrou o câmbio e a bike. E ele que também estava morto. Daí eu fui atrás de... O conjunto inteiro, o kit todo quebrou. Fui atrás de água para ele. E enquanto eles ficaram mexendo na... Ele já estava louco. Ô, Celeste, olha, deixa aqui que eu vou chamar o Uber aqui para me tirar. Tu vai nada, cara, vamos embora. Falta só 30 km pra gente chegar em São Leopoldo, vamos embora agora. Vamos de qualquer jeito. Daí conseguimos arrumar e fomos embora. Cara do céu, aquele pedal foi difícil. Imagina, deu acho que uns 80, 90 km com 10 trilhas. Porque a trilha tem um detalhe, a trilha te cansa muito mais. Uhum. É diferente de tu andar num estado... Muita força, né? Muita força e concentração. Pega barro, pega dia de chuva. Pegamos barro, exato, tudo. Água, barro, mato, né? Então cansa muito mais. É diferente. Então, é um outro perfil. Exatamente.
Então, o ciclista é assim, não tem como saber se o cara vai sair bem ou não, né? Às vezes, fulano que foi bem não vai bem num dia, vai bem no outro. Então, muitas variáveis, né, cara, muito, que a gente não consegue controlar, né? Exatamente. Mas enfim, gente, eu queria, em nome da Penso Mais aqui do Bike TV, agradecer a presença de vocês. Muito legal esse bate-papo aí com essas duas personalidades do ciclismo, do Audax, fortes no Audax aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, por ter poder estar aqui ajudando também a divulgar o ciclismo, que isso é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Que é o nosso objetivo aqui também, né? É isso mesmo. Só tenho a agradecer também o convite aí. E parabéns pelo trabalho de vocês aí na divulgação do ciclismo também. E vamos pedalar, né, gurizada? Isso aí. Vamos nessa. É isso aí. Gostou do nosso episódio? Então não deixe de curti-lo e, por favor, entra lá no perfil da Penso Mais. Sempre lembrando, né? O nosso YouTube é Penso Mais e abaixo, dentro do Penso Mais, nós temos o Bike TV e temos também o Doutor Podcast, que é sensacional. Não deixe de ver os episódios também do Doutor Podcast. Até a próxima semana. Obrigado.